Fala. Então vamos lá. Primeira parte é esporte popular. O que é esporte popular? Você pode até começar, talvez, como é que o esporte popular... Você vai fazer a pergunta? Como é que o esporte... Que história é essa de esporte popular? Eu vou explicar como é que é isso. Como é que isso começou na minha vida. Vou falar que estava na Alsácia, num processo de parceria. Vai, filma aí que a gente faz o primeiro ensaio. Eu sei. É aqui. Você tem que olhar para esse negocinho aqui. Quanto mais você olhar aqui, você está olhando no olho da pessoa. Entendi. Certo? Pode olhar para ele, não precisa olhar para mim não. Pode olhar para ele. Mas posso ver quanto fazer assim, me Pode, você é um ator. Pode ver. Não. Aí, como é que o esporte popular entrou na sua vida? Eu não preciso nem me apresentar. Não. Já vou direto para o esporte popular. Tá certo. Então vamos lá. Bem, esporte popular começou na minha vida de forma muito interessante. Eu estava na Alsácia, que tem um programa de parceria lá com a Alsácia na França, região nordeste da França, onde as atividades de turismo são muito fortes, muito bem desenvolvidas. Eu estava lá um dia com uns amigos e o pessoal falou assim, vou te apresentar os esportes populares. Falei, pô, eu venho do Brasil, Rio de Janeiro, Carioca, da Gema. Esporte popular, o cara vai me levar num time de futebol, não tá querendo ver futebol naquela hora. Para mim, esporte popular era futebol. Quebrei redondamente a cara, não era nada disso. Esporte popular era caminhada. Falei, caminhada? Ele falou, você sabe que tem mais de 15 milhões caminhando aí pelo mundo? Eu falei, não é possível, como é que pode isso? Ele falou, muito simples. Para fazer caminhada, você não precisa de grandes uniformes, você não precisa de sapatos especiais, você não precisa de um estádio, você não precisa de muita coisa, basta você ter a vontade e a disposição de caminhar. Eu perguntei, mas como é que começou essa história de esporte popular? Ele falou, muito fácil. Imagina essa Europa aqui, essa região, que cenário, nós com fronteira com a Suíça, com a Alemanha, em cima, perto da Bélgica, Luxemburgo. Imagina esse cenário aqui na época de guerra. Guerra intensa entre as cidades, domínio da França sobre a Alemanha sobre a França, Rio Reno a divisão, Montanha dos Vosges a divisão, agricultura familiar de subsistência na serra, as cidades arrasadas. Para onde que as pessoas iam? Iam para as montanhas, iam procurar as atividades de lazer e de comida. Guerra, não tinha comida, as pessoas iam para lá. E aí começavam a ter vários caminhos, várias alternativas. Imagina safras de vinhos inteiros escondidas, imagina as delicatessen lá da França, os foie gras, os terrines. Então eles foram descobrir isso. Então a caminhada popular começou com esse sentido mesmo. Começou com a necessidade dos povos descobrirem as suas atividades econômicas no interior, na roça, nas cidades. E aí eu comecei a me encantar por isso, descobrindo qual era o sentido dos esportes populares e como que isso poderia vir para o Brasil, para a nossa realidade aqui do dia a dia, como é que a gente poderia estar trabalhando na agricultura familiar, como é que eu poderia estar ganhando dinheiro com essa atividade naquilo que eu tinha escolhido fazer. Eu, engenheiro elétrico por formação, me formei na UERJ, na capital do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de trabalhar na Inglaterra, resolvi largar isso tudo e ir morar na roça, viver da vida no campo. Como que eu ia me viabilizar? Como é que eu ia conseguir ter tudo aquilo que eu queria de bom da cidade no meio rural, onde normalmente não existem todas essas facilidades? Os esportes populares entraram assim na minha vida. Os esportes populares existem hoje de forma bem organizada. Ele está em 59 países, existe uma entidade internacional chamada IVV, Internationaler Volkssporter Verbände, uma sopa de letrinha enorme, que é a entidade que credenciou os circuitos, como é que eles se organizavam no mundo afora, e que dá essa visibilidade, que dá acesso a esses 15 milhões de caminhantes. Eles sempre são 15 milhões de caminhantes inscritos e outros 15 milhões de simpatizantes, gente que gosta, que vai fazer as caminhadas e tal, mas que não estão necessariamente cadastrados e inscritos. Então é um universo muito grande de pessoas caminhando. E aí a gente imagina, puxa vida, isso em 59 países, é óbvio que no Brasil ia dar certo, mas a gente teve muita dificuldade para começar isso aqui no Brasil. Não tínhamos os circuitos, as pessoas não eram organizadas. Eu ficava imaginando como é que a gente ia fazer pessoas caminharem no Brasil, se eu mesmo achava que não tinha cultura de caminhar. Isso também foi uma situação muito engraçada. Uma vez, Martin Rett, um francês, presidente da Federação Francesa de Esportes Populares, esteve visitando a gente aqui no Brasil, em Nova Friburgo, na propriedade de Nova Friburgo, no circuito Ponte Branca, primeiro circuito credenciado no Brasil para esportes populares.
E eu falei para ele, mas, poxa, que aqui no Brasil isso não vai dar muito certo, eu entendo desse potencial, desse mercado, desse universo de pessoas caminhando, eu entendo esse troço todo, até aceito, mas no Brasil o pessoal não gosta de caminhar, o pessoal é meio preguiçoso, você veja que eu estou aqui a 10 km da cidade, a estrada toda esburacada, coisa mais ruim, imagina se eu vou conseguir botar o pessoal falando assim. Ele olhou muito sério para mim e falou assim, você está enganado, eu acabei de ver muita gente caminhando. Eu fiquei pensando, gente caminhando? Pô, esse cara veio do Rio de Janeiro. Na praia, eu perguntei para ele, ele falou assim, não foi na praia. Eu falei, não foi na praia? Eu fiquei sem saber. Onde foi? Aí ele falou assim, num shopping center. Eu falei, mas num shopping center. Ele falou, por quê? Tu acha que o pessoal gosta mais de comprar, de ficar no shopping center, do que vir aqui ver a natureza, ver criação de cabra, de truta, de flores? Como é que é isso? O que você acha? Aí eu fiquei num cheque mais danado. Eu falei, não, você tem razão, eu vou começar a trabalhar essa atividade. E outra coisa muito interessante, o que para mim era uma dificuldade enorme quando eu comecei a trabalhar nisso, que era essa diversidade. O meu vizinho, maluco, igual a mim, eu criava cabra, outro maluco criava truta, o outro criava bromélia, outro fazia artesanato de bambu, um fazia massagem. Falei, caramba, que bagunça, tinha que estar todo mundo criando cabra para a gente ter volume, para ter economia de mercado, em escala. E aí eu descobri outra coisa muito legal, que era essa diversidade. Essa diversidade que ia fazer a gente ter um produto turístico muito bacana, muito interessante, que as pessoas caminhando ao longo dos nossos circuitos, das nossas trilhas, ia descobrindo a forma de viver de cada um de nós chamados de neo-rurais, que tínhamos decidido largar as vidas urbanas, grandes cidades, para ir para o meio rural, para ter qualidade de vida, e que precisava ter sustentabilidade, precisava se viabilizar economicamente. Então essas coisas começavam a se encaixar e a gente começou a entrar nesse universo fantástico de esportes populares e caminhadas na natureza. Esporte popular são aqueles esportes que não são competitivos. Então você pode imaginar todos. Na Europa, os mais tradicionais é as caminhadas, o cicloturismo, das pessoas andarem de bicicleta, o esqui de fundo, que é aquele esqui com raquete, que as pessoas andam lentamente na neve, e a natação em rios e lagos, não é natação nas praias. Então esses são os 4 esportes mais divulgados. Mas no Brasil tem um exemplo muito típico que eu falo assim para as pessoas conseguem entender com facilidade, que é o frescobol. O frescobol é um esporte tipicamente popular, porque não é competitivo, as pessoas não estão jogando a bola um para o outro para derrubar ninguém, para a bola cair no chão. A brincadeira é trocar a bola e todo mundo ficar brincando, todo mundo se divertir. Então esse é o grande conceito. Uma outra coisa muito interessante dos esportes populares é a inclusão, a vertente de inclusão social. O esporte popular é para todo mundo poder fazer, não tem nenhum tipo de discriminação. Como assim? Falei, se ele é um esporte que ele não é competitivo, que ele é popular, você pode ter de mamanda caducando andando naquele circuito. Cada um vai fazer aquilo no seu tempo, dentro das suas condições físicas. É óbvio que um atleta mais experiente, com mais capacidade de caminhar, de performance física, ele vai fazer os 10 km mais rápido. Esse é um outro detalhe importante. O circuito não é aleatório, eles têm quilometragem, eles têm qualidade e quantidade definida. Um bom circuito popular, ele tem 10 km em média, e ele é para ser feito em qualquer tempo. Aí me perguntam, mas 10 km, um cara bom de performance, 4,2 km por hora, que é a velocidade de uma marcha, vai fazer em 2 horas e meia um circuito. Eu falei, é isso mesmo, dá para fazer em 2 horas e meia o circuito. Só que se fizer em 2 horas e meia, o circuito foi muito ruim, porque o circuito tem que ter a capacidade de segurar a pessoa, de reter a pessoa, da pessoa ir curtindo, ir parando, ir apreciando, e vendo tudo que tiver que fazer naquele circuito. Não é para fazer o circuito sair correndo e ir embora, não é isso, é para curtir, conhecer a cultura local, conhecer as pessoas, estar interagindo com o meio ambiente, estar fazendo amizade, isso é importante. Imagina você que vive nessa agitação de área urbana, que não tem muita opção de lazer, que não tem espaço para isso, que tem a insegurança de estar andando sozinho pelo Rio de Janeiro, pelas praias ou qualquer lugar, numa cidade grande. Você vai para o meio rural, você vai estar em contato com a natureza, ouvindo o canto dos passarinhos, sentindo a brisa na pele, respirando um ar puro, diferente. Isso faz o esporte popular. Essas são as diferenças, ou seja, um circuito com tamanho definido,
a capacidade de ser feito em qualquer pessoa, em qualquer hora, sem tempo necessário para estar percorrendo, a inclusão social que pode ser feita por todas as pessoas de todos os níveis e um critério de fidelização muito importante do IVV, que é à medida que você vai caminhando, você vai fidelizando aquele circuito, aquela caminhada. Todo circuito é identificado internacionalmente com um número e cada vez que você participa daquele circuito, você ganha um carimbo e aquele carimbo você guarda contigo e à medida que você faz a primeira etapa, são 10 circuitos, você ganha uma medalha de bronze, depois você caminha mais 10, você ganha de prata e assim vai ganhando a vida inteira. E isso também foi uma outra coisa que quando me apresentaram essa coisa da fidelização e das moedas, eu falei, porra, esse negócio parece um negócio de militar, cheio de bordo, bodado, bronze, acho que esse negócio vai dar certo não. Fidelizar no Brasil tinha que dar um almoço num restaurante, uma pensão completa num hotel, uma coisa assim. Engano meu, sabe? Hoje todo mundo quer caminhar, todo mundo cobra pelo carimbo, todo mundo vive disso. A gente recebeu há pouco tempo atrás aqui um norueguês que estava fazendo a volta ao mundo caminhando e o que ele queria era o carimbo. Aqui no Brasil ele andou 7 dias. Mas não são dias ininterruptos, ele andou direto. Ele andou no centro do Rio de Janeiro, numa comemoração do Dia Internacional do Caminhante, que é 8 de maio, sempre no 8 de maio tem essa data mensal do caminhante. Depois ele andou em Silva Jardim, aqui na fazenda com a gente. Depois ele foi para a Cachoeira de Macacu. Depois ele foi até Volta Redonda, fazer um circuito em Volta Redonda. Então, essas pessoas que andam pelo mundo, eles estão procurando esse carimbo, essa fidelização. Ou seja, o mercado é muito interessante, muito grande. Então eu fiquei pensando como é que eu ia trazer aquilo. Eu ainda tinha um cenário dos meus vizinhos, que o circuito na Europa é concebido em cima de um território. Existe um determinado lugar que é definido aquele lugar. Naquele lugar ali está propenso a fazer os esportes populares, que eu, como eu disse, pode ser a caminhada, pode ser a natação, pode ser cicloturismo, podem ser outros esportes populares que aconteçam ali pelo aquele território, coisas típicas daquele lugar. Então, como que eu ia trazer aquela coisa? Primeiro, eu tive o desafio de começar a conversar com os vizinhos, né? De juntar todo mundo, de começar a falar, de começar a tentar passar para eles a ideia de organização social. É assim que funciona lá e por isso é forte na Europa. Por isso tem mercado, por isso as pessoas vão caminhar. As pessoas não vão caminhar só pelas belezas naturais, não. Isso era um desafio enorme aqui no Brasil. Toda hora que eu ia visitar uma pequena propriedade rural, um proprietário rural, a primeira coisa que o cara fala assim, pô, tem uma cachoeira aqui que é uma maravilha. Eu falei, é cheio de carrapicho, arame farpado, você passar embaixo, cachorro bravo, tu tem que sair correndo. Porra, quem é que vai lá ver esse negócio?